Quando a alergia ataca, a empolgação vai embora. Graça e paz, amados. Boa noite. Vocês estão meio desanimados ou é impressão minha? Boa noite. Amém. Abram a Bíblia de vocês em Samuel, 1 Samuel. Capítulo 1, versículo 9. Hoje eu vou falar de uma mulher muito importante na Bíblia, que eu levo assim como inspiração, assim, sabe? Porque ela é uma mulher de oração, uma mulher que perseverou, que não desistiu na primeira dificuldade, ela perseverou, orou e falou com Deus, e Deus ouviu as orações dela, amém? Falar de Ana, mãe de Samuel. Todos acharam? Eu vou ler o 9, o 10, tá? Capítulo 1, 9, 10, 11... 17, 18 e 19. Ana roga a Deus que lhe dê um filho. Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló. E Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E votou um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atenderes para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Então respondeu Eli e disse: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. E disse ela: acha a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era mais triste. E levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e vieram à sua casa, a Ramá. Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Amém? Até aqui. Queridos, Eucana, ele era um homem que ele tinha duas esposas. Antigamente, pode se sentar, amém? Antigamente, os homens tinham esse costume de casar com quantas mulheres eles quisessem, desde que eles pudessem sustentar as suas famílias, suas esposas, né? Aí veio Cristo e mudou, né? Graças a Deus, né, mulheres? Graças a Deus, mudou essa versão, né? Só uma mulher. Mas antigamente eles podiam ter 2, 3 esposas, quanto eles pudessem sustentar. E uma das suas esposas de Eucana, ele era da região montanhosa de Efraim, uma região bem fértil, né? Uma montanha bem fértil, bem frutífera. Ele tinha 2 esposas, Ana e Penina. A Penina, ela tinha filhos, né? Com Eucana, ela tinha vários filhos, mas Ana era estéril. E na Bíblia a gente sempre lê muito, né? Antigamente tinha muito esse negócio de estéril, né? Estéril. Muitas das vezes era com problemas de hoje em dia. Hoje em dia não tem mulher estéril também? Mas antigamente, se uma mulher era estéril, já falava que ela era amaldiçoada, que Deus não amava ela, que ela era, sabe? Tinha muitos preconceitos. A mulher não deu filho, e era muito importante, principalmente naquela época, que a mulher desse filhos ao seu esposo, né? Então, todos os anos, Eucana, ele era um homem de Deus. Ele era um homem temente a Deus. E todos os anos ele subia. Ele ia na outra cidade, onde ficava o templo, onde ficava o tabernáculo do Senhor. E ele, todos os anos, ele pegava suas 2 mulheres, seus filhos, e subia para lá, para fazer sacrifícios, né? E para orar, agradecer a Deus. E todos os anos ele tinha esse costume, porque ele era um homem temente a Deus, era um homem que servia a Deus, né? E quando ele subia lá em cima, que ele fazia os sacrifícios dele,
ele sempre dava as porções para sua esposa, Penina, né, seus filhos e filhas, e para Ana ele dava em dobro, a porção dobrada. E antigamente essa porção dobrada era dada assim quando você convidava pessoas pobres, viúvas, órfãos, eram para esse tipo de pessoas que a porção dobrada era distribuída. Mas como ele amava a Ana mais do que a Penina, né? Então ele sempre dava a porção dobrada para ela. Só que mesmo ela recebendo a porção dobrada, ela não comia. Ana só chorava. E isso começou a incomodar Eucana. Né? Ele falava: Ana, mas por que você está triste? Será que eu não sou mais importante a você do que 10 filhos? Eu faço tudo para te agradar, estou aqui do seu lado. Eu imagino assim que ele era um esposo bem dedicado a Ana, né? Só que ela era triste, porque ela era infértil. O sonho dela era ser mãe, era dar filhos ao esposo dela, né? E ela não podia. Então, ela, todas as vezes que ela subia, que eles subiam, uma vez por ano, que eles subiam para fazer o sacrifício, as orações, para ela era muito triste, porque ela ia, orava, pedia e não se concretizava o pedido dela. Ela queria ser mãe, ela queria dar filhos ao seu esposo, né? E Penina, ela era uma mulher assim, ela tinha muito ciúme. Por quê? Porque ela sabia que o esposo dela amava mais a Ana, que Ana era a querida dele. Então, ela tinha ciúmes, tinha raiva de Ana. E todas as vezes que eles subiam, ela não perdia a oportunidade de criticar, de começar a falar: você não é tão temente a Deus? Você ora, você pede, você jejua, é uma mulher temente a Deus e Deus não te deu filhos, você é amaldiçoada. E ela sofria essa humilhação calada, só chorava, ela não reclamava para o seu esposo, nada, ela só chorava. E Penina era uma mulher amarga, porque ela já tinha filhos. Por que tratar a outra daquela forma, né? Ela tinha filhos, ou seja, o melhor seria dela. Ela tinha dado filhos ao seu esposo. Mas não, ela não perdia a oportunidade de ir lá humilhar. Às vezes, quantas vezes você passa por isso, né? Às vezes você está num trabalho, às vezes tem alguém que está num cargo acima de você, mas ele faz questão de ir lá e te humilhar. Faz questão de ir lá e colocar você para baixo. Sabendo que ele tem um cargo melhor, um salário melhor, é mais visto, mas não se contenta. Tem muito isso, muita inveja. A pessoa vai lá e quer te humilhar, quer te colocar no chinelo. Ah, você está limpando o chão, você está fazendo isso, fazendo aquilo. Mas sempre existem pessoas assim. E Penina falava para ela: eu sou uma mulher que eu não sou temente a Deus. Eu não acredito em Deus. E eu tenho filhos. E você que é temente aí não tem. Então vocês já imaginaram o que Ana passava? Como era todo ano ter que ir lá adorar a Deus, fazer o sacrifício e ser humilhada, ser pisada por alguém que ficava jogando na cara dela toda hora o problema que ela tinha, que ela não podia ser mãe, que ela não tinha filho, né? Então, Ana, aqui no 9 fala: então Ana se levantou. Esse levantar dela, a gente pode ver que é um levantar diferente. Ela estava ali comendo, né? Eles estavam comendo, o pessoal comendo, Ana sentada ali junto com eles na reunião que eles estavam tendo. Mas Ana se levantou, e esse se levantar foi um levantar diferente. Não foi só um levantar para sair de perto daquelas pessoas e ficar sozinha. Não, Ana se levantou, ela se posicionou. Ela falou: chega, cansei, eu não vou ficar aqui me lamentando, chorando. Eu vou orar ao Deus que pode mudar a minha história. Ela já havia orado, ela já estava orando, só que ela não tinha se posicionado. Muitas das vezes a gente está em oração, ora, mas a gente realmente não se posicionou, não se prostrou diante de Jesus, diante de Deus. Às vezes a oração da gente começa a ser corriqueira, sabe? Todos os dias a mesma coisa, mas quando você se posiciona, coloca no seu coração: não, eu vou falar com Deus, eu quero uma resposta, Deus vai me dar essa resposta. Quando você muda a sua direção, o seu pensar, Deus começa a agir na sua vida. Amém? Ana, ela estava amargurada, ela era uma mulher amargurada, porque ela via à sua volta, todas as mulheres tinham filhos, eram casadas, estavam todas felizes, mas ela faltava algo para que ela fosse feliz, faltava algo para que ela deixasse de ser aquela mulher amarga. Amém? E Ana, ela foi para um cantinho, quando ela se levantou ali, ela foi para um canto e ela começou a orar, só que de uma forma diferente. Ela começou a se prostrar mesmo, falar com Deus, só que a oração dela era no coração, a boca dela somente se mexia, não saía palavras.
E Eli, que era um sacerdote que cuidava do templo naquela época, ficou observando ela de longe. Ela mexia na boca. E antigamente eles tinham o costume de tomar vinho, né, bispo? Tomavam muito vinho. E ele achou que ela estava embriagada, porque ela mexia a boca, mas nada saía da boca dela. E ele resolveu o quê? Chegar até ela e conversar com ela. Pedir para ela parar de beber. Parar de beber vinho. Ele achou que ela estava embriagada, que ela estava bebendo. E ela disse para ele que ela não tinha bebido vinho, e sim que ela era uma mulher atribulada de espírito, que o espírito dela não tinha paz, ela estava amargurada, cansada da vida que ela estava levando. Então Eli respondeu para ela: vai em paz, e Deus de Israel te conceda a tua petição. Naquele momento, Ana viu isso como uma profecia. Ela já entendeu como uma profecia. Ela orou com tanta fé que ela já viu ali uma resposta. Que Deus tivesse falado para Eli, já dá uma resposta para ela. E ela se reergueu. Dali ela saiu e já comeu. E quem olhava para ela não parecia ser aquela Ana que há poucos minutos estava sentada ali, triste, chorando. Não, era uma Ana diferente. Era uma Ana nova. Porque ela teve o quê? Fé. Ela orou e acreditou que aquele Deus, que ela ia todos os anos, que ela subia aquele monte para poder adorar, para poder fazer sacrifícios, ela acreditou que aquele Deus ia mudar a história dela. E que a resposta já tinha vindo através do profeta Eli, né? Então, de madrugada, eles adoraram o Senhor. Eles tinham o costume de levantar de madrugada para orar. A gente hoje em dia faz isso, né? Amém? Todo mundo faz isso? E eles tinham esse costume, eles gostavam de orar de madrugada. Oraram, né? E eles voltaram para sua casa, para Ramá. Ramá significa um lugar alto, onde eles moravam, né? Então Eucana, ele conheceu Ana e o Senhor lembrou-se dela. E essa concepção não foi uma concepção normal, qualquer. Foi uma concepção milagrosa, porque ela acreditava que realmente Deus, naquele momento, tinha dado o filho dela. Então não foi uma concepção normal. Na Bíblia fala de algumas concepções milagrosas, né, bispo? Que é o que Deus concebeu mesmo aquele milagre. A pessoa pediu, insistiu e Deus concebeu. Então é uma concepção milagrosa, foi um milagre. Deus deu um milagre da Ana, o milagre que Ana tanto pedia, Deus concebeu. E depois passou um tempo, né? E nasceu o menino Samuel, né? E Ana falava: tenho pedido ao Senhor, por isso será Samuel. Tenho pedido ao Senhor. Vocês já imaginaram quantas orações Ana fez para que Deus concebesse o desejo do coração dela? Só que tem uma diferença, não sei se vocês notaram. Antes ela só pedia assim: Senhor, eu quero um filho, Senhor, eu quero um filho, Senhor, eu quero um filho. A partir do momento que ela falou assim: Senhor, eu quero um filho, mas eu te darei esse filho, ele vai trabalhar na tua obra, na tua casa. Deus concebeu o pedido dela, não foi? Eu tiro isso por mim. Às vezes eu tiro isso. Às vezes se eu peço alguma coisa assim, falar pra mim alguma coisa, às vezes não acontece tão rápido. Mas se eu coloco em prol de Deus, na obra de Deus, na casa de Deus, acontece muito rápido. Muito, muito rápido. É maravilhoso você pedir algo que tenha o intuito de ser de Deus, que ser para a casa dele, ser para a obra dele, e a resposta vem mais rápido. E foi o que aconteceu com Ana. Enquanto ela estava só pedindo: eu quero um filho, muitas das vezes ela podia pensar: eu quero um filho para dar para o meu esposo, eu quero um filho para que Penina não fique mais zoando de mim, me humilhando. Até aquele momento Deus estava ouvindo a oração dela, só que não tinha atendido. Mas na hora que ela se posicionou, que ela falou que ela ia ter um filho, e ela pediu, não foi uma filha mulher não, né? Ela foi exigente: eu quero um filho varão. Porque antigamente os homens tinham muito isso, né? De ter filho homens. Eles gostavam de ter filho homens, preferiam homens. Então ela foi exigente: eu quero um filho varão, e vai ser do Senhor, eu vou entregar eles ao templo do Senhor. E Deus atendeu a oração de Ana. Então, queridos, eu quero falar para vocês: toda vez que vocês pedirem algo para Deus, se posiciona. Não peça de qualquer jeito. Deus ouve suas orações e Ele quer te atender. Mas você tem que se posicionar, se colocar na posição e orar a Deus e pedir, e ter fé, e esperar que o milagre vai acontecer. Eu sei que às vezes a gente é humano, a gente quer que aconteça rápido. Às vezes você quer uma bênção que
alguém está te humilhando e você quer uma bênção, eu sei que às vezes demora, mas o tempo de Deus é perfeito. Às vezes no nosso tempo não vai ser perfeito, mas no tempo de Deus é perfeito. Ele sabe todas as coisas. Samuel é o nome de Deus, significa o nome de Deus. Samuel era visto como sacerdote, profeta e juiz. Você imaginou você ter um filho e tipo assim, um filho que ele era muito grande na obra do Senhor. Deus usou muito Samuel. Você imaginou você pegar um filho? Eu fico pensando, você teria coragem de dar o seu filho, deixar o seu filho lá no templo para ser criado longe de você? Tá certo, você ia ver ele uma vez por ano, né? Ana, toda vez que ela subia para fazer as orações, sacrifício, ela levava uma túnica para ele. Ela fazia uma túnica e levava para o seu filho. Mas você já imaginou o coração de uma mãe na hora que ela foi entregar o seu filho? E daí quando Samuel nasceu, ela falou que ela não iria subir. Ela só iria subir quando ela desmamasse o filho dela. Que daí ela já ia deixar ele de vez lá. E ela não subiu. E ficou. Aí Eucana subia sozinha com Penina e suas filhas e seus filhos. Mas quando o filho dela se desmamou, Samuel desmamou, ela subiu e levou o filho dela e entregou no templo. E falou para Eli: esse menino aqui é as minhas orações atendidas. Ela fala para ele: aquele dia que eu estava orando, era por este menino, por esta criança. E Deus me ouviu e hoje eu vim entregar ele no templo do Senhor. Ele vai ser um homem do Senhor. Ele vai crescer para fazer a obra do Senhor. Ele vai crescer e ser um homem diferente, um homem cheio da unção, cheio do poder de Deus. E através dele, muitas e muitas almas vão ser mudadas, transformadas, resgatadas. Porque ele é um homem de Deus. E ela entregou o seu filho. Vocês já imaginaram o coração dela? Você deixar seu filhinho lá pequenininho? Difícil, né? Mas ela fez uma promessa, ela fez um voto. E quando você faz um voto com Deus, Deus cumpre a parte dele. Só que você também tem que cumprir a sua parte. Eu aprendi isso com a nossa bispa. Ela, no começo, quando eu cheguei aqui, em algumas batalhas, algumas coisas da vida, eu conversava muito com ela. E ela falou para mim: faz um voto com Deus. E ela sempre pregava isso: quando você fizer um voto com Deus, não importa o que seja fácil, que seja difícil de você fazer, mas cumpra aquilo que você fez com Deus. Aquele voto que você fez tem que ser cumprido. Deus não é brincadeira. Se você fez um voto, tem que se cumprir. E Deus, com certeza, Ele vai ouvir e vai realizar o teu desejo do seu coração. Amém? E chegando Ana, fala ao sacerdote Eli: por este menino eu orava e o Senhor me atendeu. E hoje trago ele e entrego ao Senhor por todos os dias da minha vida, para viver na obra. Gente, Ana, ela é uma mulher que a gente tem que levar como exemplo. Eu gosto muito da história de Ana, porque se parece muito com hoje em dia, com as nossas vidas. A gente também tem várias guerras, vários problemas, dificuldades. Só que a gente tem que ser como Ana. A gente não pode desistir. A gente tem que perseverar. Eu sei que uma caminhada com Cristo, uma caminhada com Deus não é fácil. Não vai ser tudo maravilha, tudo vai dar certo. Não vai ser assim. Só que a gente tem a certeza que se a gente está firme, Deus vai nos socorrer. Se a gente está firme, Deus vai lutar por nós. Não é fácil. A vida de hoje em dia não é fácil. Tem problemas, doenças, dificuldades. Só que se você se manter firme, focado em Cristo Jesus, nada vai te faltar. Essa é a diferença de você ser uma pessoa de oração e não ser uma pessoa de oração. Eu sempre falava para o bispo, né? Eu vou ser uma mulher de testemunho, vou ser conhecida como testemunho, porque eu tenho vários testemunhos para contar. E esses testemunhos, você acha que foi antes de eu vir para Cristo? Não foi antes de eu vir para Cristo. Eu era uma pessoa muitas das vezes frustrada, às vezes começava uma coisa e nunca terminava. Essa era eu. Começava um projeto, uma coisa e nunca terminava. Eu falava às vezes até que parece que nada para mim dava certo. Nada para mim dá certo. Não é para ser, não vai acontecer. Mas a partir do momento que eu me posicionei, que eu conheci Deus, que eu conheci Jesus, que eu me posicionei, falei: não, é esse Deus que eu quero servir. Minha vida mudou, transformou. Através das minhas orações, tudo mudou. E Deus responde as minhas orações muito rápido, graças a Deus. Graças a Deus. E eu quero falar algo para vocês. Gente,
que vocês deem fruto onde Deus plantar em vocês. Onde Deus plantar vocês é um propósito que Ele tem. Quando eu entrei aqui, eu pedi a Deus um emprego. Deus me colocou no mercado. Quem trabalhou no mercado sabe como é difícil. Horário, puxado. Se atender clientes não é fácil. Atender pessoas de um gosto, um gosta de uma coisa, outro gosta de outra, não é fácil. Mas hoje, esses dias eu estava pensando, hoje eu sei por que Deus me colocou lá. Não foi porque ele abriu a primeira porta para mim, ou é porque eu merecia aquilo, não. Ele me colocou lá para que eu ganhasse 2 almas para Ele. Foi pouco tempo que eu fiquei lá? Foi 4 meses. Mas hoje eu entendo que Deus me colocou lá para mudar a vida de 2 pessoas. Para 2 pessoas conhecer a Cristo e mudar a sua vida. Então não reclame de aonde você está. Às vezes Deus te colocou em um lugar, você está, mas eu queria algo melhor, queria outra coisa. Mas não é. Deus te plantou lá porque Ele tem um propósito. Ele não vai te pôr lá à toa. Não somente no emprego, mas em várias situações. Se Deus te colocou, floresça onde Ele te colocou. Por mais que você ache que não é o seu lugar, Deus tem um propósito lá. E uma dessas pessoas que eu falava de Jesus para ele, eu falava todos os dias, e ele tinha uma vida toda errada mesmo, sabe? Adultério, muitas coisas erradas ele fazia. E eu fui falando, e ele falava, você não cansa, né? Ele me chama de Branca. Branca, você não cansa de falar de Jesus? Eu falava, não, isso é pecado, isso não pode ser pecado. Eu fui falando. E aí eu saí do mercado. E aí passou um dia, eu cheguei no mercado, ele veio correndo, eufórico. Branca. Aí eu falei, oi, ele deu um susto, quando eu vi era ele. Aí ele falou assim, eu ouvi os seus conselhos, eu fui para Cristo, eu e minha esposa. Falei, glória a Deus. E ele estava tão feliz em me contar isso, sabe? Assim, porque a gente vê a felicidade daquelas pessoas que têm Cristo é diferente. O semblante dele era diferente. Era como o semblante de Ana. Antes era um semblante triste, amargurado. E depois que ela falou com Deus, que ela orou, o semblante dela era diferente. E assim foi o semblante daquele senhor. Estava mudado, transformado. Outra pessoa. Falou que o casamento dele estava bem, porque ele já estava praticamente separado, né, pela vida que ele vivia. Então Deus me fez entender que aonde Ele colocar a gente é para a gente florescer. E a oração, quantas vezes eu orei por aquele senhor? Quantas vezes eu orei pelaquela moça também que aceitou Jesus? Não foi uma nem 2 vezes que eu orei por eles. Eu orava todas as noites por ele, pedia para Deus tocar naquele coraçãozinho de pedra e que eles entendessem que eles precisavam de Jesus. Nesse novo emprego que eu tô, tem uma alma lá que eu tô quase ganhando para Jesus. Era uma pessoa assim muito amargurada. Amém, em nome de Jesus, já ganhei. Era uma pessoa muito amargurada, estressada. Eu pedia as coisas, virava as costas, falava um monte de coisa de mim mal, sabe? Me xingava tudo. E eu não desisti. E eu fui tratando ela com carinho, com respeito, mostrando a diferença, porque quando nós temos Cristo, nós somos diferentes. O nosso comportamento tem que ser diferente, amém? Nós temos que as pessoas olharem para a gente e ver Cristo em nós, ver a mansidão, a paciência. E eu fui mostrando para ela que não era daquela forma. Ela me tratava mal, eu tratava ela bem. E fui conversando, falando de Jesus. Ela foi se aproximando. E eu falando, não desisto. Eu quase não gosto de falar, né? E eu não desisti, fui falando. Aí um dia ela falou assim para mim, eu ganhei uma Bíblia, sabe aqueles Novo Testamento, Velho Testamento? Ela falou, eu ganhei, vou começar a ler. Você fala tanto que eu quero saber também como que é esse Deus. Falei, glória a Deus. Aí Deus tocou no meu coração. Eu tinha ganhado uma Bíblia linda, que eu deixava lá no meu trabalho. Porque eu gosto de ler lá, tempos vagos, eu corro, dou uma lidinha. E o Espírito Santo falou para mim, dá a Bíblia para ela. Eu, não, minha Bíblia não, dá a Bíblia para ela. Eu, ai meu Deus, a minha Bíblia. Falei, tá bom, vou dar. Eu tenho outras Bíblias, né? O Espírito Santo tocou. Que nem o irmão Paulo, o pastor Paulo sempre fala. Às vezes o Espírito Santo fala pra gente dar cada coisa assim que a gente ama, mas ele fala, vai lá e dá, e você tem que dar. E eu dei a Bíblia pra ela. E ela é uma pessoa assim, né? Que ela tem mudado muito o comportamento dela, totalmente do mundo. Pensamento, linguajar, totalmente do mundo. E eu já tô vendo a diferença nela. Aí ela fala, todo dia eu leio um capítulo, às vezes eu leio 2, eu, glória a Deus, tá bom. Né? Para quem é uma pessoa assim que não está na igreja, ela já começou a ler a Bíblia, ela tem interesse de saber quem que é Jesus, quem que é Deus, os personagens da história. Às vezes ela me pergunta, quem é fulano? Aí eu vou explicar para ela com o maior prazer quem que é, quem não é. Então, queridos, floresça onde Deus te colocar. Nossa boca, Deus não deu nossa boca em vão.
Nossa boca tem que ser para profetizar coisas boas, tem que ser para orar e tem que ser para falar de Jesus, do amor de Jesus para essas pessoas. E eu creio em nome de Jesus que ela também vai ser batizada para a honra e glória do Senhor Jesus. E só eu sei a mudança que Deus já fez naquele coração. Quem viu ela antes e vê ela hoje não fala que é a mesma pessoa. Então, seja como Ana, ore, persevere, ore por ela. E sabe quando foi que eu percebi a mudança nela? No começo, quando eu entrei, que ela começou? Através das minhas orações. Toda noite eu colocava ela em oração. Falei, Senhor, eu não aceito as coisas que ela faz, as coisas que ela fala, porque ela falava coisas horrorosas de mim. Ela virava as costas e falava, e eu ouvia ela falar. E você sabe como é difícil você ouvir às vezes a pessoa falar? E não era por mim, porque ela não tinha nada contra mim, ela não me conhecia. Mas ela era mal-humorada por si, pelo trabalho, não gosta do trabalho, entendeu? Então fazia as coisas assim meio que... Mas não, eu falei, eu não vou aceitar essa situação. Eu falei, eu não vou sair do meu emprego. E eu não vou aceitar conviver com uma pessoa amarga. E outra, me dava tristeza no coração de ver ela daquele jeito. Não dava um sorriso, sabe aquela pessoa amarga? Falei, não. Aí foi de joelho no chão. E todas as noites ainda oro por ela. Porque eu oro pela vida dela. Creio que Deus, ela vai ser batizada para a honra e glória do Senhor. E através dela, o esposo dela também vai vir junto com ela. Amém? Então não desista. A oração tem poder. A oração muda a vida de uma pessoa. Tanto a sua, como a que está ao seu redor. Quando você começa a se posicionar, orar, joelho no chão, clamar a Deus. Mas tem que fazer como Ana. Não é só orar. É se prostrar mesmo, é chorar aos pés da cruz, que Deus vai atender o seu pedido, a sua oração. A fé, gente, sem fé não somos nada. Se você não crê que Jesus pode todas as coisas, que você é mais que vencedor porque você tem Cristo na sua vida, a gente não vai a lugar algum. Mas quando você reconhece que há um Deus que pode todas as coisas por nós, que é um Deus que faz todas as coisas, que muda tudo de lugar, situações, que muda pessoas, para que o bem chegue na sua vida, para que aquela bênção chegue na sua vida. Se você não entender isso, não reconhecer isso, nada vai mudar. Nada vai mudar. Depende de você, da sua posição, da sua fé, da sua oração, da sua perseverança. Não vai ser a primeira vez que você vai orar que vai acontecer. Quantas vezes Ana orou? Quantas vezes Ana chorou? Por quanto tempo Ana foi amargurada, triste? Uma mulher infrutífera, por quanto tempo ela foi? Mas quando ela reconheceu que ela precisava se posicionar, ela levantou. E esse levantar de Ana não é um levantar de, levantei. Não, ela se levantou. Ela teve a consciência de que ela precisava fazer algo diferente. Porque só orar do jeito que ela estava orando não estava tendo resultado. Mas quando ela reconheceu que ela precisava se prostrar, pedir para Deus de coração, oração, sabe aquela oração vinda do coração mesmo? Aquela lá do fundinho, que é só você e Deus, sabe, Jô? É essa oração que Deus quer atender. É essa oração que Deus quer atender. Aquela lá do fundinho, que é só você e Deus, só Deus sabe o que você quer. É essa oração que Ele vai honrar na sua vida. Creia que Deus vai honrar as tuas orações, os teus pedidos. Amém? E a confiança em Deus. Se Ana não confiasse nele, pensou se Ana não confiasse, não acreditasse que Deus podia mudar a história dela? Ela nunca teria um filho. Não existiria Samuel, não existiria a história de Samuel, se ela não acreditasse no Deus que ela servia. Ela era uma mulher de Deus. Então eu digo a todas as mulheres, sejamos mulheres de Deus, sejamos mulheres de oração, mulheres perseverantes, mulheres que mudam o lar, mulheres que se posicionam e mudam o seu lar. Tudo muda a partir do momento que você se posiciona, se coloca de pé e vai para a oração. O meu esposo, ele veio para Cristo, eu creio que Deus tocou nele, mas foi através das minhas orações. E não foi 1 mês, 2 meses, foram 8 meses, tá? Orando, de joelho, no chão mesmo, se prostrando e pedindo para Deus. Você acha que eu desisti? O primeiro mês não veio, segundo mês não veio, terceiro mês não veio. Você acha que eu desisti? Eu falava, não. Eu creio que essa cadeira aqui do lado vai ser do meu esposo. Nós iremos congregar juntos. Eu quero a minha família na igreja. Porque é muito lindo quando uma família inteira congrega, não é? Eu vi as famílias, eu falava, eu também quero.
E aí parti para o joelho, para a oração, para o jejum. E eu falei, eu quero toda a minha família na igreja. E aí minha oração mudou. Eu falei, eu quero eu e toda a minha família servindo ao Senhor. Foi quando Deus me ouviu. Tá vendo a diferença de você orar e falar, Senhor, eu quero meu esposo na igreja. Seria bom o quê? Para mim, não seria? Que daí ele ia congregar comigo, não ia ter mais brigas, entendeu? Mas a partir do momento que eu mudei a minha oração, falei, eu e minha família serviremos ao Senhor. Eu quero minha família dentro do templo para congregar, para servir ao Senhor. Deus mudou a minha história. Por que Ele mudou a minha história? Porque eu coloquei um propósito maior. Está entendendo? Não é troca, gente, não é troca. Mas é um propósito maior. Não é só para mim. Ai, meu esposo vai vir, vai ser bom para mim. Não, vai ser para Deus. Porque é mais uma pessoa trabalhando na obra de Deus. Você acha que Deus não quer? Quanto mais pessoas trabalhando na obra dEle, quanto mais pessoas falando do amor dEle, são mais almas ganhas. Então, a partir do momento que eu mudei a minha visão, que eu me posicionei e mudei a minha oração, Deus me atendeu. Então, que vocês também sejam assim, perseverantes, mude a visão de vocês e quando for orar, sejam sábios. Sejam sábios. Não façam uma oração de tolo, sejam sábios. Saibam falar com Deus, saibam pedir a Deus aquilo que vocês querem. E não desista, porque o milagre vai acontecer na sua vida. Assim como aconteceu na vida de Ana, vai acontecer na sua vida. Porque Samuel é o milagre de Ana. Samuel é a resposta das orações de Ana. E eu creio que cada uma aqui tem um milagre. Está esperando por um milagre, por uma bênção. Então vamos orar, vamos acreditar e Deus vai responder e vai te entregar o teu milagre em tuas mãos. Assim como Samuel era um milagre, você também receberá o teu milagre em tuas mãos. Deus conhece o teu coração, conhece as tuas orações. Ele sabe o que você tem passado, o que você tem enfrentado nessa vida. E Ele quer mudar a sua história. Basta você se posicionar. Se posicione, irmão. Ora, confia, espera em Cristo Jesus e o seu milagre vai chegar, em nome de Jesus. Eu creio que o seu milagre vai chegar, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Vamos falar com o nosso Deus, vamos agradecer a Ele, vamos dizer para Ele nesse momento: Senhor, eu quero ser como Ana. Repitam comigo: Senhor, eu quero ser como Ana, uma pessoa de oração, perseverante. Quero acreditar que a minha história também vai mudar. Em nome de Jesus. Se posiciona, querido. Se posiciona. Vamos falar com Cristo. Vou levar meus problemas. Fale com o seu Deus nesse momento. Fale para Ele: Senhor, eu não vou desistir da minha bênção. Senhor, eu não vou desistir do meu milagre. Eu não vou desistir, eu vou perseverar. Eu vou orar, eu vou jejuar. Eu vou continuar firme nas minhas orações. E eu creio, ó Deus, que assim como o Senhor fez com Ana, o Senhor fará na minha vida. O Senhor fará na vida de cada irmão aqui nesse momento. Pois Tu és o Deus de milagre. Tu és o Deus que pode todas as coisas. E eu sei, ó meu Deus, que o Senhor ouve as minhas orações. No meu secreto, no meu quarto, quando eu estou de joelhos, orando, falando contigo, eu sinto a Tua presença. Eu sei que o Senhor me ouve. Eu sei que o Senhor quer atender a todos os nossos pedidos, ó Deus. Atende, ó Pai, aos nossos pedidos, às nossas orações. Somos sanas, somos mulheres, homens de orações. Somos sanas, somos perseverantes. Nós cremos, Deus, que servimos. Nós cremos, ó Deus, que Tu és o nosso Deus. Nós cremos que assim como Ana, nós também teremos o nosso milagre. Assim como Ana, nós teremos o nosso Samuel. E nós glorificaremos o Teu nome. E nós bendizeremos o Teu nome, pois Tu és maravilhoso, Deus.
pessoas vão ser mudadas, vão ser transformadas. Em nome de Jesus, peça o teu milagre. Assim como Ana fez, peça o teu milagre. Em nome de Jesus, peça o teu milagre. Não desista, queridos. Não desista do seu milagre. Peçam o seu milagre. E Deus vai atender. E Deus vai responder as tuas orações. Glória a Deus, aleluias. Queridos, espero que vocês tenham entendido a história de Ana. E que a partir de hoje, se alguém ainda estava meio para lá, meio para cá, se posicione. Sejam sábios nos seus lares. Mulheres, sejam sábias, edifiquem suas casas. Que vocês possam ser como Ana, mulher de oração, de perseverança, de fé. E que confiem em Deus, acima de tudo, acima de todas as coisas. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, querido Deus, por este culto maravilhoso. Obrigado pela palavra ministrada, ó Deus, que o Senhor possa tocar no coração de cada um, que possam sair daqui transformados, renovados pela Tua palavra, pois a Tua palavra se renova a cada dia, ó Deus. Abençoa, Senhor Jesus, os Teus filhos, guarda, dê uma semana abençoada, cheio do Teu Espírito Santo do Senhor, que o Senhor possa guardar, proteger, livrar de todo mal, que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus, amém, graças a Deus. Muitas vezes os seus planos não vão se... O choro só foi por amor, foi por